Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Dica do além. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato tem 26 anos, mas isso aconteceu em 2013, quando ele tinha 23 anos. Em 2013, ele trabalhava como promotor de vendas de celular. Foi o primeiro emprego dele e nesse emprego ele ficou durante 4 anos. Bom, então ele deve ter entrado nesse emprego em 2009, né? Mas isso aconteceu com ele em 2013. Bom, em 2013 já fazia 4 anos que ele trabalhava nesse emprego, só que ele começou a fazer uma faculdade, num ramo totalmente diferente, na área de tecnologia. Sendo assim, ele não ficaria nesse emprego por muito tempo, porque ele queria começar a estagiar o quanto antes na área que ele estava fazendo faculdade. Então ele pediu para a coordenadora dele para que mandasse ele embora, porque ele já estava na fase da faculdade em que o estágio era obrigatório. E é óbvio que ele queria ser mandado embora porque ele queria receber os benefícios, né? Ele não queria simplesmente pedir demissão. Bom, a coordenadora dele super entendeu e disse que ela o mandaria embora assim, só que ela faria isso em maio. Porque naquela fase em que eles estavam, naquele momento, não tinha como ela mandá-lo embora. Bom, ele ficou super feliz e concordou, porque só faltava 2 meses até maio. Acontece que antes de maio, essa coordenadora saiu do emprego e um outro cara tomou conta no lugar dela. E esse outro coordenador, o novo coordenador, disse que não mandaria embora, que se ele quisesse, ele que pedisse as contas. Ele diz aqui que o cara queria, mostrar serviço, sabe? Ele ficou muito triste, mas continuou trabalhando lá até junho. Mas disse que trabalhar lá meio que virou uma sentença. Já tava horrível, ele não aguentava mais trabalhar lá. Ele disse que ia todos os dias se arrastando. Ele não aguentava mais. Até que um dia ele saiu de casa decidido a pedir as contas. Ele falou, dane-se, eu vou pedir as contas porque ele não suportava mais aquela situação. E é aí que começa o estranho da história. O caminho até o ponto de ônibus dava mais ou menos ali uns 900 metros em linha reta. E no meio desse caminho, no meio da rua, né, que era uma rua em linha reta, assim, que tinha mais ou menos 900 metros, no meio desse caminho, um homem alto, moreno, que aparentava ter uns 35 anos, veio correndo ao encontro dele e já foi o cumprimentando. Tipo, e aí, Lipe? E ele disse que só os amigos íntimos o chamam de Lipe. Aí o cara pegou na mão dele, ele cumprimentou o cara, mas assim meio tipo, quem é você? Aí o cara falou assim, você deve estar se perguntando quem sou eu, mas não se preocupe, eu te conheço muito bem. E o moço que nos conta esse relato disse que a partir daí ele ficou meio que sem reação. Ele só conseguia caminhar junto com o cara, assim, e escutar o que o cara falava. Ele conta que a mente dele meio que ficou em branco, assim, sabe? Ele só escutava o que o cara falava. E esse cara começou a falar que o moço que nos conta esse relato estava indo pedir demissão, mas que ele não deveria fazer isso. Porque na semana que vem eles teriam a visita dos donos, dos chefes coreanos, que faziam ali a visita para saber como que eles estavam indo em vendas. E que quando aquele coordenador dele avisasse sobre essa visita dos coreanos, era para ele dizer exatamente isso para o coordenador. Então, já que vamos ter visitas dos chefões, eu acredito que eles possam me mandar embora. E que se o moço que nos conta esse relato falasse isso, o coordenador o mandaria embora, porque diz que ele tinha muito medo dos coreanos e de algum dos promotores fazer alguma coisa errada ali durante a visita. E isso acabar comprometendo o trabalho do coordenador. Bom, e esse papo com esse cara aí durou até o fim da rua, quando aquele cara falou, então estamos combinados, certo? Agora eu vou voltar. E aí ele se virou e saiu andando para trás novamente. E assim, em questão de segundos, o cara sumiu. O moço que nos conta esse relato virou olhar e simplesmente ele já não estava mais ali. Foi quando ele voltou ao normal e ficou pensando, tipo, o que acabou de acontecer? Quem era esse cara? Como ele sabia essas coisas a meu respeito? Ele disse que só tinha comentado isso com a namorada dele, mais ninguém. Como que aquele cara saberia de tudo isso? Bom, então ele resolveu não pedir as contas, né? Diante daquilo, ele falou, vou me segurar. Ele decidiu não pedir as contas e quando foi na sexta-feira, o coordenador dele avisou que na segunda eles teriam a visita dos coreanos. Ele ficou abismado e também com medo, sem saber se ele deveria falar aquilo que o cara mandou ele falar ou não.
Porque ele falou que sempre foi um bom funcionário e ele tinha meio que receio de meio que ameaçar o chefe dele, né? Então, num primeiro momento, ele não falou nada. Mas assim que terminou a reunião, o chefe dele veio até ele, né? O coordenador veio até ele e perguntou se ele tinha algo a dizer. Aí ele disse que não pensou em mais nada e simplesmente aquilo saiu. Então, já que vamos ter a visita dos chefões, acredito que eles possam me mandar embora. E virou as costas e foi embora, sem saber ali o que aconteceria depois daquilo. No dia seguinte, ele entrava na empresa às 10 da manhã, mas quando foi às 8 da manhã, o coordenador ligou para ele, dizendo que ele não precisaria mais ir trabalhar. E que tudo que ele tinha da empresa, uniforme, crachá, celular corporativo, era para ele levar e deixar lá na empresa. E assim ele fez como o cara mandou, foi para a agência, levou as coisas e lá ele conseguiu ser mandado embora. Mas diz que até hoje ele não sabe quem foi o cara que deu essa dica pra ele poder agradecer. Uai, quem que foi aquele cara? Foi um anjo, né? No caso, pra ele foi um anjo que avisou a respeito daquilo, que seria um espírito? Não, seria alguma pessoa que ele não sabia da existência, mas sabia da história dele. Mas peraí, que vínculo que tinha com ele? Né? Ai, fosse um grande amigo de coração. Ele nem conhecia o cara. Por que o cara faria aquilo pra ele? Alguém que trabalha na empresa e... ele não sabe até hoje. E fica esse mistério. Mas eu acredito que isso pode ser tido como um anjo da guarda. Se você tem alguma história parecida, manda pra gente. Se gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tô meio lesada, né? Muito calor. Tchau!